A ideia desse vídeo aqui é que ele sirva de complemento à aula de morfologia interna, onde vocês me avisaram que faltou uma parte da descrição do átrio direito. Então, eu estou trazendo aqui os 3 slides que trazem a descrição da morfologia do átrio direito. Bom, o que a gente pode ver? Primeira coisa, quando a gente vai estudar o átrio direito, primeiro ponto que a gente tem que pensar é: vamos colocar esse coração em posição anatômica. Vamos agora virar esse coração, olhar ele pela sua face direita, pelo seu lado direito, considerando que eu removi o pulmão direito. E agora, para eu ver a sua morfologia interna, eu corto essa parede lateral e abro, né? Puxo a parte posterior para trás e a parte mais anterolateral para frente. Então, eu abro como se fossem 2 portas aqui, né? Exatamente para ver as estruturas mais posteriores e as estruturas mais anteriores nesse átrio. Então, o que nós vamos ver? Primeira coisa, nós temos a chegada das veias cavas superior e inferior. No próximo slide, a gente vai ver mais uma informação relacionada a essa parede livre aqui, do átrio direito. A gente vai ver direitinho como é que se apresenta essa parede posterior aqui, entre as 2 cavas. Mas uma coisa que fica bem evidente é que na chegada da veia cava inferior existe uma projeção de endocárdio, uma projeção de tecido aqui interna, que não se encontra na veia cava superior, mas só na veia cava inferior, lateral para o septo interatrial, que se projeta da parede lateral para o septo interatrial. E essa projeção de tecido, que pode ser maior ou menor dependendo do indivíduo, é chamada de válvula da veia cava inferior. Então, essa projeção é como se fosse uma vela e que teria alguma função. No adulto, não tem nenhuma função de maior importância descrita. Agora, durante a circulação fetal, vocês já viram que ela é fundamental para ajudar a projetar, a direcionar o sangue que vem da veia cava inferior para esse forame oval que estaria aqui. A gente já vai ver como é que ele é representado. Uma outra estrutura que nós vamos ver, e que também é bem evidente, é o ósteo da aurícula direita e a aurícula direita. Então, nós conseguimos ver essa abertura da aurícula direita e a própria aurícula direita aqui. E o que nós vemos também é que dentro da aurícula direita e nessa parede anterolateral do átrio direito, nós encontramos esse tecido muscular como se fossem dentes de um pente. Então, ele recebe o nome de músculo pectíneo. Então, nós vamos ver essas cristas musculares que não são as mesmas cristas musculares dos ventrículos, são músculos, são estruturas formadas por cardiomiócitos, sim, mas não recebem o mesmo nome. Então, lembrem-se disso, isso daqui não é trabécula carne do tipo crista, como a gente vê nos ventrículos. Isso aqui é músculo pectíneo. Ele é típico de átrios, inclusive na fisiologia vocês vão ver que eles têm função endócrina também diferenciada. Diferente do átrio esquerdo, que é invadido por 4 veias e perde toda a projeção de músculos pectíneos na sua parede livre e só possui músculo pectíneo na aurícula esquerda, o átrio direito, ele vai ter músculo pectíneo na sua parede anterolateral toda e na aurícula direita. Ele só não tem músculo pectíneo na sua parede posterior, a gente vai ver na próxima imagem. Outra coisa que a gente vê anteriormente, seguindo aqui pela parede interatrial, ou pelo septo interatrial, a gente vê uma outra abertura, que na verdade é uma abertura de um seio venoso, que a gente já viu na vascularização do coração, que é o ósteo do seio coronário. Então, da mesma maneira que sangue do corpo todo chega pelas veias cava superior e inferior,
O sangue utilizado também para irrigar o coração chega pelo ósteo do seio coronário. Esse sangue todo foi utilizado, tem baixo conteúdo de oxigênio e precisa ser oxigenado novamente. Então, ele vai ser direcionado para o ventrículo direito, pulmões. E a gente vê também, neste ósteo do seio coronário, uma válvulazinha que recebe o nome de válvula do seio coronário. Na sequência, a gente vai ver o ósteo atrioventricular com a válvula atrioventricular. Diferente dessas duas válvulas aqui, que direcionam o sangue para um lado ou para o outro, essa válvula ela tem a função de permitir que o sangue passe e feche, para impedir que o sangue do ventrículo retorne para o átrio. Então, nós temos ósteo, válvula, válvula. Aqui a função é diferente. Quando nós olhamos agora essa outra imagem, o corte feito, representado nesse desenho, ele é um pouco mais posterior. Então, o que a gente percebe é que foi cortado aqui já na parede posterior do átrio direito, entre as veias cava superior e inferior. E o que acontece? Olha que legal. Aqui a gente vê que a parede é lisa. Então, a parte aqui da parede posterior do átrio direito é lisa. E quando nós temos o encontro da parede atrial originária do átrio e a parede venosa, nós temos por fora a formação de um sulco, que a gente chama de sulco terminal, que estaria aqui externamente. E internamente, nós temos essa projeção de tecido, que faria como se fosse isso daqui, né? Esse projeta aqui para baixo, faz essa crista que recebe a mesma denominação, parede lisa e a crista terminal. Então, nós vemos essa crista terminal se projetando aqui. Lembrem-se, a crista terminal, a região da crista terminal, próximo da chegada da veia cava superior e da aurícula direita, no encontro, então, dessas estruturas, na região da crista terminal, é a região provável do nó sinoatrial. Então, nós temos essa como uma região importante para a gente depois ver o sistema de condução elétrica do coração, excitação e condução elétrica. O que mais que a gente vê? Na parede, no septo interatrial, nós vemos que existe uma depressão. Nós temos uma porção redonda com uma depressão. Se vocês tiverem a oportunidade de palpar o septo interatrial com um dedo a partir do átrio esquerdo e com o outro a partir do átrio direito, vocês vão sentir que essa região aqui é mais espessa e aqui ela é mais fina. E exatamente pelo lado direito a gente sente o dedo afundar nessa região. Por quê? Porque vocês se lembram da circulação fetal, isso no final acabou virando ao contrário, então agora vai ficar mais fácil de entender como esse átrio direito é formado. Vocês vão ver que existe um septo mais espesso pelo lado direito e uma abertura que a gente chama de forame oval. Pelo lado esquerdo existe um septo mais fino, septum primum, que ao nascer ele é empurrado contra o septum secundum, fechando o forame oval. Então, a parte fina de septo da esquerda fecha esse forame oval e então forma essa depressão. Essa depressão é chamada de fossa oval e a parede que delimita essa fossa oval é chamada de limbo da fossa oval. Além disso, nós vamos encontrar bem próximo do ósteo atrioventricular uma região que diz respeito àquele esqueleto fibroso do coração. Esse esqueleto fibroso, se vocês se lembrarem, tem uma parte do septo interventricular, que a gente chama de parte membranácea do septo interventricular, e ela se projeta, ela se liga a esses anéis fibrosos das válvulas atrioventriculares e ventrículo-arteriais.
Então, nós formamos aquele esqueleto fibroso separando praticamente átrios de ventrículos e as artérias de saída do coração, dos dois ventrículos. Só que existe, durante essa formação do coração, durante a torção do coração, existe uma diferença de posicionamento das válvulas atrioventriculares. Então, a válvula atrioventricular esquerda, ela é um pouco mais posterior. Isso significa que ela está mais ou menos nessa altura aqui, enquanto que a válvula atrioventricular direita, pensando que aqui é anterior, ela está um pouco mais anterior. Isso significa que elas estão assim, descasadas, elas não são exatamente na mesma posição, elas estão nessa posição. O que isso significa? Aqui a gente tem septo interatrial, aqui septo interventricular, e tem essa regiãozinha aqui que separa átrio direito de ventrículo esquerdo. Então não é uma região, esse pedacinho bem pequenininho, ele não está separando átrios ou ventrículos. Então, se eu pegar um alfinete e colocar ele aqui, perfurar esse septo, ele vai aparecer do outro lado no átrio esquerdo. Se eu colocar aqui, perfurar esse septo, ele vai aparecer não no átrio esquerdo, ele vai aparecer no ventrículo esquerdo. Por isso, essa regiãozinha aqui, que é a membranácea, é fibrosa, é chamada de septo atrioventricular. Lembrem-se disso. Isso é uma referência anatômica importante. O que mais que vai acontecer? Então, nós temos aqui a válvula da veia cava inferior, formando, se projetando para o septo interatrial, e aqui, quando ela se liga ao septo, ela forma uma pequena elevação de tecido, né, muscular. Essa pequena elevação foi inicialmente descrita por um cientista chamado Todaro e por isso recebeu o nome de tendão de Todaro, embora não seja um tendão. Tá? Lembrem-se disso, não é um tendão. Essa válvula da veia cava inferior, ela também recebeu o nome de tendão da válvula, essa região também recebeu o nome de tendão da válvula da veia cava inferior, que vai se unir à própria válvula do ósteo do seio coronário. Essa região, então, forma um lado desse triângulo, de um triângulo que a gente pode traçar nessa região aqui do septo interatrial. Um outro lado desse triângulo a gente pode traçar pela própria abertura aqui, pelo próprio ósteo atrioventricular. Então, o esqueleto fibroso do ósteo da válvula atrioventricular ou do ósteo atrioventricular formaria esse outro lado aqui do triângulo. E o terceiro lado do triângulo seria formado, ou seria designado pelo ósteo do seio coronário. Agora imaginem vocês que este triângulo aqui vai ter uma função importante para a gente definir a posição provável do nó atrioventricular, que estaria nessa ponta aqui do triângulo, próximo do septo atrioventricular. Isso a gente volta a ver no final da aula, mas é importante vocês terem em mente estas referências anatômicas aqui. No final, então, o que nós temos vendo esse átrio direito aberto de uma maneira diferente. Eu abri agora lateralmente, não entre as veias cava superior e inferior, mas eu abri de posterior para anterior, abrindo átrio e ventrículo direito. Então, aqui a gente tem uma vista um pouco diferente, mostrando a região dos músculos pectíneos. Aqui estaria a aurícula direita, a veia cava inferior com a sua válvula, o ósteo do seio coronário com a sua válvula, a fossa oval e o próprio ósteo atrioventricular direito, onde está o esqueleto fibroso da válvula atrioventricular direita. Então, as válvulas ou cúspides estão posicionadas sobre esse esqueleto fibroso, então,
permitindo depois a abertura ou fechamento desse ósteo. E aqui essa região toda lisa, não é a parede livre do átrio, então ela também tem um aspecto liso, é o septo interatrial.